Francisco de Sá Miranda, o poeta que trouxe o Renascimento para Portugal. Francisco de Sá Miranda nasceu em Portugal, na cidade de Coimbra, em 28 de agosto de 1481, embora algumas fontes digam que pode ter sido em 1495. Naquela época, Coimbra não era só uma cidade bonita às margens do rio Mondego, mas também um dos principais centros intelectuais do país. No início do século XVI, Sá de Miranda começou os estudos na Universidade de Lisboa, mas logo foi para a Universidade de Coimbra, onde se formou em Direito. Foi justamente em Coimbra, no meio ambiente acadêmico agitado, que ele descobriu sua paixão pela literatura, especialmente pela poesia clássica. A cidade, com seu clima intelectual e troca constante de ideias, foi o primeiro passo na formação do poeta que mudaria a literatura portuguesa. Foi em Lisboa que iniciei meus estudos, mas foi em Coimbra, ao entrar em uma sala cheia, ruidosa e agitada como a sala do primeiro F, no tumulto de vozes, naquele fervilhar de ideias, que o direito me formou, mas a poesia me chamou mais forte. Naquela sala, pude ouvir a voz da minha paixão pela poesia e o começo da minha jornada. A minha aproximação pela literatura e os versos que lia me dava vontade de criar o meu próprio. E cada vez que me sentava para rabiscar meus versos, mais queria mergulhar nisso, entender e viver a poesia de verdade. Portugal havia se tornado uma cidade cheia de arrogância e conflitos. Já não me oferecia mais sossego nem virtudes. Meu espírito, já cansado, busca o silêncio que não encontro mais aqui. Penso que talvez seja melhor me recolher em um lugar onde o ar seja mais limpo, a vida mais simples e os homens mais sinceros. Talvez fora daqui eu encontre o descanso, ou uma distância desse ruído que tanto me aflige. Minha necessidade de novos saberes me fez deixar Portugal. Eu precisava partir e sentir um mundo maior, que habitava na Itália. Itália, é para lá que eu iria. E durante a minha viagem, sentia que algo em mim iria mudar. E é isso que eu procurava. Mudar, crescer, aprender, enfim, viver o conhecimento. Itália era um país tão formoso, cada arco, pedra e arquitetura parecia respirar arte e fé. Dizem que o saber respira em cada esquina, em cada biblioteca e em cada palácio e igreja antigos. Aqui, até o silêncio tem beleza. E dentro dessa igreja, sentia como se o mundo inteiro ganhasse sentido, como se a beleza e o saber se encontrassem diante de mim. Nunca havia me sentido tão pequeno e ao mesmo tempo tão cheio de vida. Saía daquela igreja com o coração leve, mas sentia a mente fervilhar, e as palavras querendo nascer. Queria escrever, criar, transformar tudo o que senti e vi em versos. Com sede de conhecimento e querendo aprender coisas que as universidades portuguesas ainda não ofereciam, ele viajou para a Itália. Lá, teve contato direto com o movimento renascentista e com grandes nomes da literatura europeia, como Dante, Petrarca e Ariosto. Essa viagem foi um divisor de águas na sua vida, mudou sua maneira de pensar e escrever. A Itália me abriu portas que eu nem sabia que existiam. E em momentos de trocas de conhecimento com Dante, Petrarca e Ariosto, entendi que nunca mais seria o mesmo, pois levaria dali uma nova maneira de olhar o mundo e de me expressar nele. Havia passado 5 anos longe de casa, aprendendo técnicas que mal se conheciam em Portugal, como sonetos, rima, oitavas. Então eu voltava com a missão de renovar o lugar que deixei e mostrar que a poesia pode falar de filosofia, moral e sociedade, que ela podia refletir a alma humana de forma mais ampla e profunda. Senti que o país precisava disso, e agora era capaz de transformar sua literatura em quem sabe seu modo de pensar. Trouxe com ele formas poéticas que eram novidade por aqui, como o soneto, a terça rima, a oitava rima e o dístico elegíaco. Nos anos 1530, Sá de Miranda foi o primeiro a usar essas formas na literatura portuguesa. Com isso, ajudou a mudar a poesia nacional, deixando para trás o estilo medieval das cantigas e abrindo espaço para temas mais profundos, como filosofia, moral e questões sociais. Tudo dentro do espírito humanista que conheceu em Coimbra e aperfeiçoou na Itália. Alguns dos feitos mais importantes nesse período foram: introduziu o soneto na língua portuguesa, criou uma nova escola literária com forte influência do humanismo, escreveu peças de teatro
como O Alto da Síbila Cassandra, publicado em 1521, e Estrangeiros, misturando crítica social com elementos clássicos. Cansado do clima agitado da cidade, e já tinha certeza de ter feito a minha parte, resolvi me recolher num campo calmo e perto da natureza, onde pretendia descansar pelos restos dos anos que me restavam. E foi viver numa propriedade no Minho, no norte do país. Lá, levou uma vida mais tranquila, próxima da natureza e veio a falecer no dia 17 de maio de 1558. Deixou uma obra marcante que influenciou muitos escritores portugueses, entre eles Luís de Camões. Seu legado inclui a introdução do classicismo em Portugal, a renovação da poesia e do teatro português, a representação do espírito renascentista, valorização da razão, do equilíbrio e da forma. Francisco de Sá Miranda, uma forte influência nos caminhos da literatura em língua portuguesa.